Então, meu nome é Camila, eu sou psicóloga, supervisora ABA, mestra em análise do comportamento. E hoje a gente vai se focar um pouquinho nos benefícios, né, da supervisão em grupo, mas além disso, como a gente pode fazer isso de uma forma eficaz, que de fato consiga representar tudo isso de legal que tem uma supervisão em grupo, porque a gente entende que temos coisas que na teoria é legal, bonitinho, mas na prática a gente não consegue visualizar. Então, a gente vai conversar um pouquinho disso. Primeiramente, nos perguntando: será que uma supervisão em grupo é só uma supervisão individual com mais gente na sala? Ou será que ela tem algumas características diferentes da supervisão individual que a gente consegue aproveitar? E como que a gente consegue aproveitar isso, tá? Qualquer dúvida que for surgindo enquanto for falando, fiquem super à vontade de fazer, de colocar no chat. Aí depois a ideia seria também ter um momento para a gente discutir um pouquinho como que chegou para vocês, e aí a gente vai construindo isso juntos, porque vocês vão ver que a supervisão em grupo justamente vai trazer isso, que é a construção grupal, tá? Então a gente já pode começar com o nosso webinário desse jeito, tá? Então, o que que a gente tem encontrado? Que supervisões em grupo, quando, e acho que esse é o detalhe principal, quando elas são bem estruturadas, elas dão um escopo de experiências de treinamento que vão dar oportunidades únicas para a nossa supervisão, a diferença das supervisões individuais. Então, cada uma delas vai ter os prós e contras, mas a supervisão em grupo ela vai trazer algumas coisas que vão fazer dela muito mais benéfica para certos comportamentos, tá? Porque vão ter alguns comportamentos que a gente não vai conseguir enxergar, talvez numa mentoria individual, eles não vão estar disponíveis nesse momento, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, a gente sabe que para que um profissional seja bem-sucedido na nossa área, importa, claro, essa formação mais teórica que ele possa ter. Então, como a Marilu disse, dentro da Iluminando em Rede, vocês vão ver que todos os supervisores têm uma excelência na parte de formação, na parte acadêmica, na parte teórica, porque tudo isso é super importante para uma boa supervisão. Então, o Lucas diz, eu gosto de gráfica, eu gosto de matemática. Tudo isso é fundamental dentro da nossa supervisão, né? Porque a gente trabalha com ciência, a gente trabalha com tratamento baseado em evidência científica. Só que isso tudo, infelizmente, não é a coisa mais importante. Então, a gente vai ter que ter ambas coisas. A gente sabe que para a gente ser bem-sucedido, para a gente conseguir tanto dar uma supervisão de qualidade, quanto dar uma orientação de qualidade, uma intervenção de qualidade, a gente vai precisar de outras habilidades, que são aqui, comumente a gente fala de soft skills, que acho que de software não tem quase nada, porque são habilidades bem difíceis, habilidades no sentido mais de sociais, habilidades de empatia, de se colocar no outro, habilidades de conseguir se comunicar de uma forma que dê para entender. Então, todas essas habilidades mais além da parte teórica, elas vão muito mais que questões conceituais e a gente vai precisar de praticar delas. Então, na supervisão de grupo, uma supervisão consegue observar como que são essas habilidades interpessoais dentro da supervisão e consegue tanto dar um modelo, então eu consigo dar um modelo de como me expressar em um contexto de grupo, como também eu consigo enxergar como que o outro se expressa nesse contexto grupal. Será que o outro consegue, né, ser assertivo? Como que o outro é nos feedbacks que dá para as pessoas? Será que o outro consegue se comunicar nesse contexto mais, né, de exposição grupal? Como que consegue transmitir as ideias? Então, vai ter toda essa bagagem de
interações interpessoais que o supervisor vai conseguir acompanhar e dar alguns feedbacks, conseguir modelar, ir aos pouquinhos, né, aprimorando essas habilidades sociais que são muito importantes para o nosso papel quanto formadores, quanto supervisores, certo? Então, esse formato grupal, ele favorece significativamente esses repertórios. Mas, além disso, também a gente consegue enxergar um pouquinho certos repertórios éticos, que isso vai contribuir com o aumento da confiança. Então, dentro de uma supervisão em grupo, a gente vai discutir certas intervenções. E aí a gente vai conseguir discutir como a gente pode ter uma prática que ela seja mais respeitosa, a gente vai ter um olhar do outro, a perspectiva do outro. Então, tem pesquisas que mostram que supervisões em grupo, elas contribuem a práticas mais éticas, porque a gente pode ter modelos de outras pessoas que já realizam práticas éticas, tá? Isso também aumenta a nossa autoconfiança. Por quê? Quando a gente trabalha sozinho, muitas vezes a gente tem toda uma autocobrança e muita insegurança. E eu acho que uma característica da gente mesmo é que nós não acreditamos no nosso trabalho, geralmente. Então, a gente está com muito medo de fazer coisa errada. A pessoa que já está indo para a supervisão, eu acredito que já é uma pessoa ética, já é uma pessoa que se questiona, que já está procurando ter uma supervisão para avaliar se o trabalho dessa pessoa está sendo ético. Então, a gente já tem esse olhar mais ético. E aí, quando a gente consegue compartilhar, olha, eu estou fazendo essa intervenção, e a gente vê que tanto com o nosso supervisor quanto com o nosso colega de supervisão, eles estão também alinhados com isso, isso dá uma confiança para a gente. A gente entende que não somos sozinhos, essa intervenção está respaldada por um grupo e por uma supervisão. Então, e eu vou trazer um exemplo meu mesmo aqui. Para mim, formar parte da Iluminando em Rede, nisso é fundamental. Então, por mais que eu esteja na supervisão sozinha nesse momento, depois eu sei que posso levar esse caso para nossa supervisão em grupo que a gente tem na Iluminando em Rede. Então, não sou eu, Camila, sozinha, que está olhando para esse caso. É uma rede de outros profissionais, com outras bagagens, com outras experiências que também estão olhando para esse caso. Então, isso faz que a supervisão seja muito mais rica e que a gente sinta essa confiança. E aqui eu queria trazer algumas características e benefícios, além desses que eu falei para você, sobre essa supervisão em grupo. Então, por exemplo, os autores apontam que a supervisão em grupo ela traz benefícios como feedback entre pares. E aí, quando eu li isso, eu acho que senti alguns respondentes assim. Quando a gente ouve a palavra feedback, geralmente as pessoas ficam, meu Deus, eu acho que isso eu não gosto nem individual, nem a sozinha como supervisor. Como que eu vou gostar isso entre pares, né? Porque a gente se coloca numa posição muito vulnerável. E aí, infelizmente, dentro do nosso histórico da vida, a gente já passou por muitos feedbacks punitivos. Então, o feedback, a palavra feedback, geralmente eu acredito que fica pareada com coisa ruim. Então, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, como que o feedback em pares vai ser legal? Tá? E aqui eles trazem, né, que o papel do supervisor que está manejando o grupo justamente é dar modelo de um feedback assertivo, de um feedback cuidadoso. Então, isso ajuda a reduzir esse sentimento de isolamento, tá? Porque senão a gente sente que a gente está lidando sozinho com as coisas. Ontem eu fiz uma supervisão em grupo e a gente estava discutindo um caso, que é um caso bem difícil para duas meninas do grupo que atendem esse caso. Três meninas que estão dentro desse grupo, elas não atendem esse caso. E a gente estava discutindo um pouco. É um caso muito difícil, com autolesivos, um caso que a gente está começando, tá? E aí foi muito legal como a gente conseguiu fazer um espaço de acolhimento também.
E não era só eu que estava falando para elas no sentido de vocês estão fazendo o caminho certo, senão que tinha outra rede também, de outros colegas que conseguiam empatizar com essa situação. E aí a gente dá também um feedback positivo no sentido de, olha, você está tentando. Muitas coisas não dependem só de você, a gente está tentando, tem coisas que a gente precisa de tempo para que a intervenção funcione. Então, isso ajuda a gente não se sentir sozinho, tá? É, ajuda também a gente conseguir se expressar de uma forma assertiva. Então, como que a gente vai dar um feedback diante de outras pessoas? Porque a questão do feedback, ela não é só de a gente receber o feedback, como também da gente dar um feedback. Por conta que a gente associa, né, coisas não legais para o feedback, a gente também não quer magoar a pessoa, a gente também fica com receio. Então, na supervisão em grupo, a gente também consegue modelar isso, de como eu posso dar um feedback para outra pessoa, diante também de outras pessoas, que seja de uma forma que seja para construir. Então, esse também é um ponto legal de uma supervisão em grupo, que não fica só com supervisão, sino também com outras pessoas. Um outro benefício que temos dentro da supervisão em grupo é a rede de contatos. Isso que fala de social network, né? Então, a nossa rede, ela naturalmente vai se ampliar, porque a gente vai conhecer outras pessoas, a gente vai ver pessoas que talvez compartilham valores com a gente. Isso vai permitir ter futuras colaborações, conexões após essa supervisão mais formal. E eu acho que isso também é um fator super protetor para a gente, né? Quantos profissionais da saúde, a gente sabe que estamos com alto nível de burnout, né? A gente sabe que é um trabalho bem desgastante. Mas formar uma rede, ela é um fator protetor para a gente. Então, por exemplo, saber que você conta com essas pessoas. Você encontra elas uma vez na semana, você discute, então você depois consegue trabalhar juntos, porque estão alinhados, porque passaram por um processo de formação parecido, tá? E isso faz uma rede de apoio mútuo. Porque nossa área, ela é muito difícil. E eu acho que uma das coisas que faz a gente continuar nesse caminho com tantas coisas difíceis, com tantas barreiras, é saber que a gente conta com outras pessoas e que a gente consegue pensar projetos que façam sentido para a gente, que façam sentido com nossos valores. Então, acho que isso também é muito legal. Outra questão, né? Ter vários ouvintes para o mesmo evento. Então, isso que eu trouxe para vocês da Iluminando em Rede, a gente discute casos. Então, não sou eu que estou pensando, temos outras cabecinhas também aí junto comigo que estão tentando dar esse melhor para essa pessoa, tá? E também isso traz outro benefício, que é ajustar a nossa comunicação. Porque dentro da supervisão eu vou ter outras pessoas com outras bagagens, com outras perspectivas, com outras experiências, e eu vou ter que adaptar a minha linguagem para que todas essas pessoas consigam entender. Então, eu vou precisar de ter uma linguagem com muita variabilidade, porque a gente sabe que cada um de nós aprende de forma diferente, tá? E a gente precisa se adaptar ao jeito que a pessoa aprende, porque senão a gente não estaria ensinando, né? Então, é por isso que a supervisão em grupo também é muito legal, porque quando eu for apresentar um caso, eu, quando supervisionanda, eu vou ter que adaptar a minha linguagem para que todos os meus colegas do grupo consigam entender. Então, a gente vai ampliando o nosso repertório, a gente vai tendo um repertório muito mais variável, que eu fazendo sozinha com minha supervisora. Porque talvez aí eu já sei o jeito que ela entende, a linguagem que ela gosta, então eu já vou falar só desse jeito. Quando eu tenho outras pessoas me ouvindo, eu preciso ficar sob controle de outras coisas. Será que todos estão entendendo? E aí eu vou adaptando. Olha, tem uma pessoa aqui que eu acho que ela não pegou, então talvez vou perguntar de novo, vou falar de outro jeito, vou trazer algum exemplo. Então, isso é muito legal também. Outra coisa que eu gostei muito que a supervisão em grupo traz é a modelagem de perguntas. Então, a gente ouve outras pessoas perguntando.
a gente ouve outras pessoas respondendo. E tudo isso que a gente vai aprendendo, né, pela observação dos outros, pelo modelo dos outros, amplia o nosso repertório. Então, talvez a gente nem pensou fazer essa pergunta. Talvez a gente nem pensou responder desse jeito. Mas aí a gente vê o outro fazendo, a gente depois consegue generalizar para outras supervisões, para os outros casos. Então, a gente vai aprendendo a partir do modelo do outro, que isso gera nesse aprendizagem entre pares. Então, o mais legal desse tipo de supervisão é que eu não estou aprendendo só com meu supervisor ou supervisora. Eu estou aprendendo também com meus colegas que estão junto comigo. Então, eu tenho duas fontes muito importantes de aprendizagem aí nesse momento. E isso traz também, né, o que a gente fala de aprendizagem observacional. Então, não preciso passar pela experiência para aprender. Eu estou observando e eu consigo aprender. E isso traz muita relação a esse desenvolvimento da empatia, que é eu me colocar no lugar do outro. Então, eu consigo entender, olha, nossa, eu não tinha ficado sob controle disso. O que será que fez essa pessoa se atentar a isso que eu não me atentei? A gente ouvir casos de outras pessoas. Então, isso também amplia esse nossa empatia no contexto, tipo, poxa, esse caso de fato é difícil. Eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes a gente trabalha, né, na mesma clínica, a gente está o dia todo, né, no mesmo lugar, mas a gente nunca pensa quão difícil está o caso para outra pessoa que a gente não está perto. Quando a gente faz uma supervisão em grupo, a gente ouve o outro e a gente entende, nossa, esse caso é difícil mesmo. Então, acho que isso amplia muito a nossa empatia de saber que o outro também está passando por um momento difícil. Isso vai fazendo essa empatia ir aumentando, porque não fico só sozinha com meus casos difíceis, não vejo a outra pessoa também passando por coisas difíceis, tá? E aos pouquinhos também o supervisor, ele tem esse papel de ir modelando esse repertório. Então, por exemplo, os feedbacks, que eles sejam feitos de forma empática, que eles sejam feitos de forma cuidadosa. A gente também, né, consegue ir modelando esses diálogos mais profissionais. Então, assim como a Marilu trouxe no comecinho de hoje, a nossa profissão, ela é uma profissão que a gente precisa estar em contato com muitos profissionais. Então, a gente precisa de trabalhar mesmo em grupo. Porque uma criança nossa, geralmente ela recebe atendimento de fono, atendimento de TO, atendimento de pedagogo, escola, família. A gente está em contato com muitas pessoas, muitos grupos diferentes de pessoas. Então, a gente precisa aprender a dialogar com todos eles. Então, é por isso que eu falei no comecinho que é muito importante ter essas habilidades mais conceituais e teóricas, mas para a gente ser, de fato, um profissional eficiente, a gente precisa de ter todas essas habilidades interpessoais também. Então, a supervisão em grupo, ela traz esses benefícios de a gente ter que estar em constante comunicação com os outros que participam também da supervisão com a gente, tá? Na medida que a gente vai ampliando esse nosso repertório verbal, aí nas discussões, a gente depois também consegue generalizar isso. Então, a questão que, por exemplo, um caso está sendo analisado por várias cabecinhas permite que a gente tenha mais discussões a partir disso, porque cada um de nós vai ficar sob controle de coisas diferentes, porque a gente tem um repertório de reforçadores muito diferentes. Então, eu vou ficar talvez atenta, não sei, para os antecedentes, eu vou tentar pensar na parte mais antecedentes. Talvez a Sabrina fica mais, não sei, na orientação parental, o Lucas talvez com os reforçadores. Então, cada um de nós vai ficar sobre controle de coisas diferentes. Isso vai ampliar essa discussão e o nosso olhar para as situações. A gente não fica só com aquilo que a gente enxerga. Vai ampliando, vai gerando mais variabilidade para nosso repertório. Ao mesmo tempo, a gente também tem que trabalhar essas habilidades colaborativas.
Então, na supervisão, a gente vai ver que vamos ter que dividir o tempo que cada um fala, a gente vai ter que se organizar para que seja de forma efetiva. Isso vai também fazer que a gente tenha essa habilidade de trabalho em equipe, de saber ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro. E tudo isso está sendo também modelado pelo supervisor, porque a gente faz como se fosse um recorte. Então, na nossa supervisão, a gente vai ter um recorte planejado de uma pessoa preparada para fazer essa supervisão. Então, o supervisor ele vai modelando essas habilidades para que depois, quando esse supervisionando precise fazer uma reunião multidisciplinar, ele consiga generalizar todas essas habilidades que ele viu no supervisor, no contexto de grupo, para esse contexto, tá? Então, é como se fosse um roleplay que a gente faz depois para a vida real. É, outro benefício, que eu sei que é difícil às vezes, é essa prática em falar no público, né? Com o público. Então, eu sei também que é difícil. A gente, quanto área, tem um déficit gigantesco em conseguir se comunicar em contexto de grupo, em público. Então, geralmente, pelo nosso perfil mais acadêmico e tudo isso, geralmente a gente sente vergonha de se expor em situações sociais. Mas a gente acaba perdendo muitas oportunidades por causa disso, né? Porque a gente poderia influenciar muitas pessoas se a gente conseguisse se comunicar de uma forma mais que chegue às pessoas. Então, a supervisão em grupo, ela vai trazer essa prática constante para a gente, tá? Como analistas do comportamento, a gente sabe que a exposição ela ajuda. É difícil, mas a gente se expondo, a gente vai perdendo esse medo. Então, quanto mais a gente pratica, quanto a gente mais se expõe a uma situação, ela vai ficando, claro que de forma gradual, menos aversiva. Então, a supervisão em grupo traz um pouquinho esse modelo de, nossa, eu vou precisar falar para 5 pessoas, vou precisar apresentar meu caso, vou ser julgada e tudo isso que a gente sabe que às vezes a gente pensa. Mas é um modelo cuidadoso, é um modelo de recorte. Tem uma pessoa aí que está justamente para cuidar desses detalhes. Então, você vai ser exposta a uma situação muito mais legal do que talvez você seria exposto a uma outra situação. E aí você vai criando uma nova relação, tipo, olha, eu consegui falar para 5 pessoas. Daí talvez eu vou conseguir falar mais para 10 depois. Então, a gente vai se expondo, a gente vai praticando. E a gente vai vivenciando como que os outros reagem à nossa fala. A gente vai vendo, olha, eu acho que eles gostaram, como eu falei, ou talvez eu poderia ter falado um pouquinho diferente. Então, os nossos colegas de supervisão, eles também vão reforçando a nossa fala. E prática, 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 prática. Então, também temos nessa parte de desenvolvimento de repertórios profissionais, que é essa escuta ativa, essa questão de evitar comportamentos concorrentes. Então, por exemplo, eu vou precisar prestar atenção, estar presente, não prestar atenção ao celular, tentar ficar presente na supervisão, contribuir de uma forma produtiva para esse andamento. Então, tem todas essas habilidades mas de colaboração que a gente vai precisar desenvolver dentro de uma supervisão em grupo. Mas como eu falei no comecinho, né? Apenas ter consciência que é muito legal, muito genial e tudo isso, não adianta, né? Porque eu posso saber que é legal, mas talvez eu não consiga enxergar isso na prática. Então, hoje eu queria trazer para vocês o que que a gente pode fazer como supervisor ou pessoas que estão sendo supervisionadas, que coisas elas podem ficar atentas dentro de uma supervisão em grupo para elas terem certeza de que a supervisão em grupo, que essa pessoa está participando, de fato está sendo efetiva. Então, como que eu posso saber que essa supervisão em grupo está de fato conseguindo tirar todos esses benefícios, conseguindo, né, transmitir todas essas características legais que uma supervisão em grupo poderia trazer, e aí a gente avaliar se de fato a gente está conseguindo fazer isso.
Com isso, eu trouxe aqui para hoje um guia prático que foi elaborada aqui por Valentim e colaboradores, que eles trazem como uma estrutura possível para que analistas do comportamento adoptem e isso facilite, de fato, essa experiência de supervisão em grupo, tá? Então, eu coloquei alguns passos. O primeiro seria ter um cronograma e estrutura, tá? Vocês vão ver depois, mais tarde, né, que a gente vai falar justamente dessa organização. Mas hoje eu vou me centrar mais no papel do supervisor, tá? Então, o que que vocês precisam saber que seu supervisor ou supervisora precisa fazer para que essa supervisão seja efetiva? Então, uma delas é o cronograma e a estrutura, tá? Então, precisa ser definido que vocês vão trabalhar? Porque dentro da supervisão a gente pode trabalhar um monte de coisas. Então, vocês precisam entender qual é o objetivo dessa supervisão com vocês. Qual vai ser a estrutura? Então, qual vai ser a dinâmica? Será que vai ter artigos para vocês discutirem? Vai ter uma discussão? Vai ser uma discussão de caso? Quanto tempo que a gente vai dar? Será que a gente vai ter uma linha de base? Quando que a gente vai avaliar de novo esse comportamento? A gente vai fazer avaliações de cada 6 meses, a cada quantos encontros. Então, tem toda essa parte de cronograma e estrutura que a supervisão precisa ter para que ela seja efetiva. O papel do supervisor, ele é também planejar atividades que aumentem essas chances. Então, ele precisa pensar como eu posso fazer para que a gente consiga trabalhar esse feedback em grupo. Ah, então eu vou levar uma pessoa vai levar um estudo de caso e cada um vai ter um momento para falar, cada um vai ter um momento para se expressar. Como eu posso fazer para promover essa discussão? Ah, então vou ficar aí de olho para que cada pessoa tenha um momento de conversar. Então, o supervisor, ele é o responsável de arranjar essas contingências para ter esses comportamentos, para a gente conseguir evocar esses comportamentos que são benéficos. Segundo, a supervisão, ela também precisa olhar um pouquinho para os comportamentos de generalização. Então, dentro da nossa supervisão individual, dentro da nossa formação mais individual, a gente vai conhecendo certos conceitos. Então, dentro da supervisão em grupo, a gente consegue generalizar isso. Então, o papel do supervisor também é que as pessoas consigam generalizar os conceitos que aprenderam no formato individual para o contexto grupal. E também, né, favorecer essa fluência, essa adaptação à linguagem para diferentes públicos. Então, o supervisor vai dando modelos de como fazer isso. À medida que eu vou explicando de um jeito, aí eu verifico, será que ficou claro para toda a turma? Será que eu preciso mudar, ir variando? Então, o supervisor, ele vai dar modelo para essa generalização. Incluir espaços para apresentações em grupo. Então, dentro do nosso cronograma, é ideal que o supervisor consiga deixar bem claro quem que vai ficar responsável por apresentar um estudo de caso, quem que vai ficar responsável por fazer uma ata para ir escrevendo. Então, o supervisor, ele precisa dar essa estrutura para essas apresentações e com critérios que eles sejam claros. Então, por exemplo, a gente vai levar um estudo de caso. Tá, mas o que eu vou levar? Eu vou levar toda a vida dessa pessoa, vou levar alguma questão da orientação, ou vou levar coisas mais definidas. Então, o supervisor precisa passar essa informação para o supervisionado para que seja aproveitado da melhor maneira esse momento. E assim também dar oportunidade para esse desenvolvimento da empatia. Então, a gente vai discutir um caso. Então, que a discussão ela seja de uma forma mais assertiva, com discussões que tragam coisas e não só critiquem. E a gente dar mais oportunidades para as outras pessoas se expressarem e aí ir praticando essas conversações em público. Assim também planejar comportamentos específicos para garantir essa produtividade. Então, como eu falei, o supervisor ele precisa
arranjar aí as coisas para que dê certo, que consigam beneficiar tudo isso. E aí eles trazem alguns passos que fazem da nossa supervisão em grupo mais produtiva. Então, como eu falei, ter um objetivo claro para cada reunião, preparar uma pauta, enviá-la com antecedência, talvez até aproveitar os últimos minutos da supervisão em grupo para a gente definir o que a gente vai conversar na próxima supervisão. Então, as pessoas já sabem o que é esperado delas para a próxima, o que vai ser trabalhado, começar e terminar no horário previsto. Então, isso traz muita da parte de gerenciamento que o supervisor tem que ter nesse momento. Então, ele precisa manejar aí o tempo para conseguir terminar no horário previsto, começar na hora certa, porque a gente tem, às vezes, 1 hora, 50 minutos. E essa 1 hora e 50 minutos é muito importante a gente aproveitar ao máximo. Então, essa organização do tempo é muito importante. Observar a linguagem corporal durante o grupo, fazer ajustes conforme necessário. Então, veja uma pessoa que está mais quietinha, que parece que não está entendendo. Então, aí eu vou variando, eu vou tentando falar de outra coisa, tentando trazer mais exemplos, perguntando. Deixar alguém que fique fazendo as notas, então, ou o supervisor ou alguém responsável para a gente retomar, porque muitas vezes acontece que a gente define, a gente combinou fazer isso, isso, aquilo. Aí, beleza, combinou. Aí a gente não colocou em nenhum lugar, não tem data nenhuma, não tem prazo nenhum, aí fica no papel e bonitinho. Aí na próxima já vai aparecer uma outra demanda, porque sempre aparece mais demanda. A gente vai combinar uma outra intervenção que vai ficar também no papel. Eu tô vendo o pessoal sentindo, porque eu não sou dia, né? Então, a gente ter uma ata, a gente retomar a ata, a gente falar, olha, o que que foi combinado na sessão anterior? Tá, e como que tá isso? A gente fazer um acompanhamento de fato daquilo. Quem são os responsáveis? Quem vai trazer o estudo de caso? Como que foi essa intervenção? Então, isso é importante, tá? É, desencorajar distrações, então, como eu tinha falado, né? Se for uma supervisão online, ter as câmeras ligadas, os microfones ligados, a gente precisa garantir disso para que seja efetivo. Encerrar a reunião pontualmente, porque a gente sabe que temos muitas outras demandas para serem feitas e evitar enviar anotações depois, né? Então, o que que foi combinado e a gente pode mandar no grupo para lembrar as pessoas, para a gente retomar. Também gerenciar dinâmicas interpessoais, então o supervisor ele vai ficar responsável de ir monitoreando aí como que as pessoas estão nessa supervisão. Se tem uma pessoa que fica mais quietinha, né? Indagar com essa pessoa, como que ela está se sentindo, qual que é o formato que ela se sente mais confortável. A gente também sabe que geralmente tem pessoas que falam mais, então a gente também ficar de olho nisso. Como que a gente consiga distribuir de uma forma que seja benéfico para todo mundo? Aqui, os autores, eles trazem, né, a ideia de ir reforçando diferencialmente em respostas de baixas taxas, talvez para essa pessoa que fala muito. Então, ou a gente reforçar mais essa pessoa que fala pouco, para ir aumentando a probabilidade desse comportamento, e a gente ir cuidando disso de forma cuidadosa, com muito, muito foco para que as coisas consigam andar. E aqui eu trouxe uma tabelinha que os autores resumem um pouquinho o que eu falei. Então, os comportamentos que são os recomendados e os benefícios que eles poderiam trazer com as soluções. Então, por exemplo, criar um cronograma. Um benefício é que ele vai estimular o planejamento intencional do supervisor. E aí, uma solução, a gente ter uma estrutura regular. Então, por exemplo, a gente coloca no Google a agenda das pessoas, a gente já deixa tudo organizado dentro do mês, a gente vai ter sempre nossos encontros fixos, então isso ajuda. Designar tarefas em grupo, que isso faz a nossa networking, né? Então, por exemplo, a gente vai precisar fazer um registro ABC, uma análise funcional. Vamos fazer duplas.
Então, para a semana que vem, a gente faz uma apresentação em duplas. Então, aí a gente está favorecendo esse networking, esse trabalho em grupal. Estabelecer um formato padrão, então favorece uma estrutura, as pessoas têm, né, uma previsibilidade, a gente conseguir fazer isso de forma mais regular, incorporar oportunidades de generalização, que isso vai aumentando as oportunidades de feedback, se a gente conseguir ampliar nosso repertório, como que a gente pode fazer? Ah, ter um banco de atividades. Então, a gente vai trabalhar sobre intervenções antecedentes. Então, cada um pode ficar com uma intervenção antecedente diferente, e depois a gente compartilha incluir apresentações em grupo, então fazer apresentação de estudo de caso, porque isso também traz essa prática para a gente se expor diante das pessoas, a gente definir também como que vão ser os feedbacks. Então, o feedback ele vai estar voltado para qual habilidade? Então, as pessoas que vão dar o feedback, eles também sabem o que vão falhar, para que vão falhar, para qual objetivo. Então, definir isso, preparar as pautas, começar e terminar num horário, então a gente pode colocar na agenda, como eu tinha falado, tentar sempre começar na hora, porque senão a gente sabe que talvez isso depois vai generalizando e vai acontecendo de novo. Deixar uma pessoa responsável pelas anotações e evitar distrações e enviar anotações também, como eu falei para vocês, tá? Então, já finalizando aqui a minha fala, é, a supervisão em grupo, ela não é só uma alternativa eficiente à supervisão individual. Ela também tem outras oportunidades para desenvolver repertórios que eles são únicos dentro de uma supervisão coletiva. E o nosso papel, quanto supervisor, é garantir que isso seja eficiente, que isso seja produzido, respeitando, claro, essa individualidade, porque como eu fui falando hoje, né, a gente fica atento a cada pessoa que está dentro dessa supervisão. Então, a gente precisa ficar atento a isso, mas também nesse foco no processo que eles conseguem desenvolver a partir da supervisão em grupo. Isso faz também que a gente consiga desenvolver analistas do comportamento preparados e conectados com o desafio da prática. Porque, como a gente conversou, nossa formação, ela precisa ser olhada para essas habilidades sociais, porque o nosso trabalho é um trabalho em equipe. Era isso um pouquinho que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada por me ouvir. Vou botar aqui para ver vocês.